Fala pessoal, boa noite. Sou eu, tô gravando mais um vídeo aqui pro YouTube, meu canal de história. Mais um vídeo aí pra vocês. E hoje não é o vídeo de história ainda sobre a Mesopotâmia. Eu ainda tô devendo esse vídeo pra vocês. Vamos desligadinho aqui. Pode ficar melhor. Esse daqui é um vídeo que eu pensei em fazer, que é a respeito da organização dos conhecimentos e mostrar para vocês um pouquinho do que eu ando lendo, do que eu ando estudando, para servir como base, né? E também uma reflexão a respeito da categorização de conhecimentos em ordem. Eu vou explicar isso mais na frente do vídeo, certo? Bom, eu vou começar a dar aula a partir do próximo mês. Já estou me preparando para isso. Estou estudando muita coisa da minha área. Mas eu também faço estudos em geral. Porque a história, veja bem, ela é uma ciência que depende de outras ciências. Por exemplo, eu quero estudar a respeito do reino do Carlos Magno. Eu não vou estar só estudando de um evento cronológico que aconteceu em uma certa data. Mas eu também tenho que levar em conta o espaço que aconteceu. O Império de Carlos Magno percorria o território da França e da Alemanha junto. Espaços. A gente já está entrando aqui fazendo fronteira com a área da geografia. Certo? E o Império de Carlos Magno era tinha como uma base ideológica e espiritual a Igreja Católica, os valores da Igreja Católica, que já é teologia, já envolve conhecimento de uma outra área. Então, o conhecimento ele é uma junção de outros saberes. E não tem essa de você querer aprender uma coisa separada de outra, essa atomização de conhecimentos. É lógico que no contexto educacional, por questões estruturais, por questão de burocracia, é válido você separar ali os conhecimentos em ordens, né? Em elementos didáticos. Para facilitar ali a didática e tudo. Para ter uma maior especialização, né? Vários professores, um de matemática, outro de geografia, outro de história, outro de filosofia. Então, tem uma ponte nisso aí. Bom, antes de querer me aprofundar mais nessa área da ordem dos conhecimentos, eu resolvi fazer essa aula aqui por meio de conteúdo, por meio de material aqui que eu tenho, que é uns livros no qual eu estou lendo. Cara, atualmente eu tô retomando aqui a leitura do Catecismo da Igreja Católica, o amarelinho. E geralmente eu faço assim, né? Um ano eu leio a Bíblia inteira, outro ano eu leio o Catecismo. Eita, a barulheira da moto aí. Eu tô lendo aqui também, como livro de literatura, o livro do Sófocles, a Antígona, né? Eu queria até deixar... É que na câmera aqui aparece ao contrário, mas tudo bem. Os livros que eu atualmente estou lendo aqui, mas eu fiz uma lista, eu fiz uma pilha de livros aqui para ler, que é de literatura em geral. Eu tava lendo uns livros didáticos em geral assim, eu terminei eles tudo, sabe? Aí eu peguei e fiz uma outra pilha de livros de literatura para ler, né? Meu próximo alvo aqui vai ser o Macbeth, do William Shakespeare, muito bom. Tristão e Isolda, é um clássico, né? Eu pessoalmente não gostei muito da interpretação que eles fizeram aqui da história, tá? Muito moderninha, sabe? Pro meu gosto. Esse livro aqui, que é outro clássico, Viagens de Gulliver, é só clássico aqui, tá em inglês, detalhe, tá em inglês isso daqui, tá? Daqui vai dar um trabalhinho pra eu ler. Esse livro eu tava lendo um tempinho, é de mitologia egípcia. Perdão, mitologia indiana. A princesa que enganou a morte. Você vê que tem um símbolo aqui, né? Que esses livros aqui, como meu pai ele é professor em escola, tem uns livros que ele pega e ele manda pra mim, aí eu acabo lendo eles emprestados, sabe? Outro clássico também, Otelo, do William Shakespeare. Esse livro aqui, eu lembro que a mulher era na época que eu tava na escola ainda. A
A mulher da sala da biblioteca, ela falou, você tem certeza que você vai querer esse livro aqui? Ele é meio complexo. Tava me chamando de burro. O Anton Chekhov, O Assassinato e Outras Histórias. Mas deve ser complicado mesmo, mas, né? Vamos ler. Esse daqui é um clássico e é outro nível. A Divina Comédia. Eu comprei esse livro lá numa lojinha lá na Liberdade. Sabe aquelas bancas de jornal? Peguei até uns precinhos bons, tava o quê? Devia estar uns R$ 30 quando eu comprei. Esse daqui é brabo, eu peguei ainda a trilogia inteira. Cara, o filme já é incrível, meu irmão. Eu vou pegar o livro pra ler também, que é a trilogia do Senhor dos Anéis, de Tolkien, né? Tem a trilogia inteira. O Hobbit eu ainda não tenho, mas um colega meu tem, eu vou pedir lá pra ele. Muito de literatura também que eu peguei, também muito a literatura, ela muito bebe da mitologia. Então, quando você vê esse assunto de literatura, vai envolver muitas mitologias de diversos povos. Mitologia nórdica, mitologia grega. Antes eu tava lendo um livro de mitologia grega aqui. Eu até queria mostrar pra vocês, mas ficou lá atrás, na minha estante. Pra eu pegar lá vai dar um trabalho. Tem esse livro de mitologia céltica aqui também, que tem umas semelhanças com a mitologia nórdica, porque é um povo que tem um ramo, que tem um tronco genealógico e étnico próximo um do outro até, povos germânicos, sabe? Os celtas mais perto ali da França, de Portugal, e os nórdicos lá nos países do norte, lá, Dinamarca, Finlândia, né? Entre outros. Tem aqui de mitologia egípcia, deuses do Egito. Aqui, ó. Tem até aqui a imagem do deus do Egito aqui, ó. No vídeo que eu fazer sobre o Egito Antigo, eu vou querer dar umas pitadas, falar a respeito dessa questão da mitologia, essa questão da religião, né? E novamente retomando a ideia de que toda civilização ela tem uma base religiosa, uma base espiritual que baseia ela, né? Lendas e mitos indianos, mitologia indiana, haja mitologia aqui, cara. E uma coisa que é interessantíssima na própria história, que é o estudo dos símbolos. Mais cedo aqui eu estava estudando a respeito do ouro, o significado que o ouro tem diverso por meio do passar dos tempos, né? E por que o ouro é tão valioso, né? O que faz o ouro ser valioso? Que ele tem um significado de transcendência, um significado de valor, de riqueza, assim. E é uma coisa, é um elemento simbólico, né, cara? Porque como definir, né, o valor da riqueza? Isso aí já é gancho com uma outra ciência que é a economia também. Aqui, ó. Almanaque dos símbolos, mitologia e símbolos, significados, né, por trás de vários símbolos aqui. Né? Que muito da mitologia tem, muito da literatura tem, e esses significados, esses elementos simbólicos, eles existem até hoje na nossa sociedade. É uma coisa totalmente atual. Indo pro Japão aqui, histórias do Japão, que é uma mitologia lá da região, né? Aquela região do Oriente. Eu lembro que eu peguei esse livro aqui, eu tava na faculdade. E... rapaz, livro de arte. O melhor da arte bizantina, conteúdo aqui de arte. Eu não esperava ter esse livro aqui, não. Eu até me esquecido. Certo? Dos livros que eu tenho para ler aí como fila, tenho tudo isso aí para ler. Vou ficar bem ocupado esse ano. Agora, os livros que eu ganhei de um professor muito querido por mim, um professor de filosofia, Wagner. Tem um canal dele ali de filosofia. Eu vou acabar mandando ali nas redes sociais e tudo. Muito bom. Ele me mandou aqui o Arte de Ensinar, que é pedagogia, que é a área na qual eu vou lecionar, né? Caminhos da Educação Integral. Eu tenho tantos outros ainda. A biblioteca tá cheia de livro ali para ler. Então é isso. Em geral, os livros que eu tenho para ler são esses. E a respeito do segundo tema desse vídeo, que é a questão da ordem e categorização dos conhecimentos.
Tem um filósofo da Grécia Antiga que ele costumava ter esse elemento de categorizar o saber, categorizar seres, né? Pessoas, animais, elementos, seres da natureza, que é o Aristóteles. Ele tinha aquela base dele das categorias, que ele categorizava todos os seres numa ordem. E até do Logos, né, a concepção de divino que os gregos tinham, da filosofia aristotélica, até um insetinho, até uma barata. Ele categorizava ali numa ordem. E eu gosto dessa linha de pensamento, sabe? De querer categorizar os conhecimentos e deixar eles numa ordem. Na minha biblioteca eu deixo elas numa ordem específica. Como eu não posso trazer estante para cá, eu deixei um livro de cada exemplo, né? Um livro de cada categoria, digamos assim. Eu vou começar do mais baixo até o mais alto. Lembrando que essa daqui é a minha concepção, tá? Mas eu tirei ela com base. Eu deixei aqui no nível mais baixo conhecimentos que são úteis na tua vida. Por exemplo, eu sou um professor de história. Livros que vão ter uma utilidade assim na minha área profissional, no utilitário ali, é os da área profissional. Esse daqui é Aprendendo a Escrever, da Ana Teberowski, que é da minha área, um livro profissional, né? Livro de conteúdo técnico e uma enciclopédia Barça aqui, que trata de conhecimentos gerais. Bonita pra caramba, inclusive, aqui, ó. Grandona. Subindo um pouquinho, tem novamente os livros de mitologia que eu mostrei pra vocês, mas também a área de literatura e poesias, né? A parte mais artística do conhecimento. Tem esse livro aqui do Júlio Verne, 2 anos e meio, né? 2 anos de férias. Tinha um outro nome em inglês esse livro. Que é muito bom. Tem aquele livro também da Viagem ao Rumo da Terra. Uma porrada de cientistas se baseou nele, que leu na infância. É um livro que marcou muito o imaginário do século XIX, esse daqui, ó, Júlio Verne. Ainda além do conhecimento mais poético, mais literário, né, como é as obras que eu vou ler, tem também o conhecimento já científico, de ordem científica, né, que é esse daqui, mundo quântico. Os profissionais mais da área de exatas têm um acesso maior, que é basicamente o conhecimento de aritmética, física, química, biologia também até certo ponto, né, que é mais as ciências naturais e exatas. Deixa aqui na ordem. Elevando um pouquinho mais, tem a minha área, que é História e Política. Aqui, ó, esse livro de História aqui, História Geral, que tem um conhecimento a respeito da política. Porque a história, como eu disse antes, ela é uma ciência que envolve muito da antropologia, muito da política, muito da ordem e instituições humanas, né? E as relações que ocorrem entre elas e as mutações que acabam ocorrendo com o passar do tempo. Que é a minha área. Indo acima do conhecimento da história, da política, da geografia, a gente tem aqui o conhecimento filosófico em si, na qual todos os outros ramos da ciência têm uma base, que é a ciência do próprio saber, né? Tem esse livro aqui do Aristóteles, que é o Poética. Eu ainda estou para ler ainda. Acima do conhecimento filosófico, tem aqui também a parte teológica. Tem esse livro aqui que é o Tratado de Devoção a Nossa Senhora, do Luiz Maria Grignon de Montfort. Minha consagração a Nossa Senhora, inclusive, foi meio que nessa linha do Montfort. Então, estamos assim: teológico, filosófico, político e história, no geral, humanidades, ciências, literatura e poética e livros técnicos. Eu acho esse exercício muito importante em questão de você categorizar as coisas da tua vida, a ordem de cada coisa obedece, né? E hierarquizar. O ser humano ele tem essa capacidade de hierarquizar as coisas, de estabelecer uma ordem, classificar e organizar. Né? É uma coisa da nossa natureza.
O ser humano sempre fez isso, vai continuar sempre fazendo também. E uma coisa que eu quero compartilhar também é que futuramente eu pretendo fazer uma faculdade de filosofia. Já vou pegar os livros de filosofia que eu tenho ali para ler também. Porque eu vejo que a minha base como professor de história vai ser sempre o conteúdo da filosofia. Vai ser sempre a ordem filosófica das coisas. Porque a filosofia ela é a ciência que estuda o próprio saber, a própria indagação. O próprio porquê das coisas, né? Que para mim é a base de todo conhecimento. Né? Abaixo do divino, essa aí é a base de todo conhecimento. Então eu tirarei como base assim, a filosofia sempre e deixar ela como um bastião, sabe? Bom, em geral é isso. Esses são os livros que eu ando estudando e essa é a classificação que eu faço do conhecimento de cima para baixo pela estabelecida ordem, tá? Bom, no mais é isso. Deixo um abraço aí a todos vocês. Tenham um feliz ano novo. Deus abençoe. E um forte abraço a todos vocês.